Olá! Hoje o nosso tema é sobre os sinais de alerta. O que indica que seu filho pode estar com algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor? Eu sei que uma queixa que angustia muitos pais é a seguinte: ai, doutora, mas ele não anda. E o filho da prima da vizinha já ganhou a maratona baby da corrida do Senegal. Estamos aqui novamente com a doutora Suênia, que vai acrescentar e muito esse nosso bate-papo de hoje. Suênia, tudo bem? Tudo bom? E aí, conta pra gente, quais são os principais sinais de alerta que a gente tem que falar assim, opa, isso não tá legal. Oi, Nath. Olá, pessoal. Então, depende muito da idade, né? Cada idade tem o seu tempo máximo de conseguir as coisas, de adquirir o marco do desenvolvimento. Mas é aquela questão assim, fez 6 meses, tem que sentar? Não. A criança tem até 8 meses para sentar. Em geral, a gente espera que a criança esteja começando a ter o seu equilíbrio do seu tronco a partir dos 5, 6 meses. A maioria das crianças, né, a grande maioria, aos 6 meses está sentando, né, com apoio ainda, mas já começando a ficar sem apoio. Mas uma criança, para ter sua independência completa de o sentar sem apoio, até os 8 meses para adquirir esse marco. Uma coisa que eu vejo muito também, Suênia, é o desespero em relação assim, ah, mas ele ainda não conseguiu, ele ainda não começou. Todo atraso do desenvolvimento é uma doença? Ele é uma Não. patologia? Não, muitas vezes pode acontecer um discreto atraso do desenvolvimento por falta de estímulo, né? A gente tem que entender que as crianças elas precisam aprender a fazer as coisas. E para aprender, nós, como os pais, temos que ensiná-los, ou pelo menos estimulá-los, colocar eles em situações em que eles precisam amadurecer para adquirir aquele marco. Quais seriam, assim, os marcos mais importantes, por exemplo, desde o nascimento até os 2 anos de idade? Se a gente for falar apenas dos marcos motores, que em geral são os marcos mais preocupantes para os pais, eu diria que seria o sustento da cabecinha, né? Que geralmente a gente espera que uma criança com 3 meses esteja com a cabecinha já fixa, já em pezinha. A partir dos 6 meses, o sentar. Com os 9 meses, o engatinhar. E a partir de 1 ano, o andar. Nessa faixa A etária, uma partir, né, média. gente? Não é fez 1 ano, o menino levantou e É, andou, não, viu? isso. Calma aí. Seria uma média. Todas essas idades que eu falei seriam uma média. Isso tem o tempo mínimo e o tempo máximo. E quais são, assim, os sinais de alerta? Não, não tá legal mesmo. Eu tenho que procurar um atendimento, eu tenho que ver o que está acontecendo. Atrasou muito para sentar, no caso, acima de 8 meses. Uma criança não sentou, a criança é muito molinha, não interage muito com os pais, ou a criança tem mais de 1 ano e 5 meses, não andou, são alertas para procurar um profissional que seja para avaliar essas crianças. E com estímulo precoce com fisioterapia, no caso dos marcos motores. Gente, e uma coisa muito importante. A partir do momento que a criança vai fazer acompanhamento de puericultura, esses marcos, eles são observados e eles são avaliados em cada consulta. Quanto a gente sabe, né, Suênia, que quanto mais cedo alguma coisa ela é descoberta, algo que não vai bem é descoberto e a gente entra com a intervenção precoce, menores são os prejuízos aí ao longo da vida, podendo mesmo não acontecer nenhum prejuízo, Isso. né? Eu costumo dizer que intervenção precoce é a da vez. Isso de esperar a criança ultrapassar o tempo máximo de adquirir um marco do desenvolvimento não existe mais. Se a gente acha que a nossa criança está um pouco inferior ao normal, certo? As outras crianças, não que o comparar outras crianças seja certo, a gente sabe que cada criança tem seu tempo, mas que cada marco tem o seu tempo de também aparecer. Né? Então, você está preocupado, seu filho não está sentando direito, você acha ele mais molinho do que o normal, procure um profissional. Converse com o pediatra que faz a puericultura da criança, para ver se realmente não tem nenhum sinal de alerta nisso. Tire suas dúvidas. Suênia, só que fora, igual você falou, os marcos motores, a gente tem outros marcos Sim, que indicam outras situações. isso. Quais são os principais? Os marcos da linguagem, o marco social, né? Os marcos da linguagem, a gente espera que a partir dos 6 meses a criança já comece a balbuciar.
O que seria o balbuciar, né? Seria aquelas palavrinhas repetitivas, aquelas sílabas repetitivas. Isso! Exatamente. Nessa fase a gente espera que eles façam esse gugu, dadá, papá, mamá, mas de forma sem sentido. Eles falam de forma aleatória, né? A partir dos 9 meses, lá para os 10 meses, eles vão começando a adquirir essa repetição das sílabas com um sentido maior, né? Já começa a conseguir olhar para a mãe, chamar de mamã e saber que aquele mamã é a mamãe dele. Ai, a mãe chora! Isso. Acima de 1 ano, a gente espera que as crianças já estejam começando a falar as primeiras palavrinhas. Palavrinhas soltas, mas o importante é que tenha as palavrinhas. Eu estava estudando muito sobre essa questão dos marcos e tudo, e uma coisa que me chocou e assim me chamou muita atenção é a questão da forma como a criança é criada influenciar nos marcos. A gente falou aí, crianças com poucos estímulos podem ter uma influência direta na questão dos marcos motores, na interação social. Isso. Crianças muito mimadas podem ter atraso da fala. Ou demais até. É muito comum. Se a gente não conversa com nossos filhos, se a gente não deixa nossos filhos procurarem buscar, né, estímulos, explorar o ambiente, eles provavelmente não vão adquirir a linguagem, por exemplo. Se a gente sempre que a criança, se a gente sempre oferecer água para a criança, ela não vai precisar pedir água. Então, ela não vai aprender a falar água. Então, não é só ficar preocupado em, eu vou esperar 1 ano para ele falar. Não, você tem que estimular ele a falar. Se você colocar tudo na mão dos seus filhos, se você não forçar ele a mostrar o que ele é capaz, ele nunca vai conseguir adquirir marco nenhum, porque tudo é ensinamento. Gente, ninguém é besta, né? Se não tem esforço, a gente não vai querer Exato. ter esforço para uma coisa que a gente não precisa. Eu brinco, né? Se te dão a opção de ir a pé, numa estrada de brita, descalço, ou em outra, de ar-condicionado, dentro do carro, ligado, qual que você vai escolher? Ninguém é besta. Ninguém é besta. Suene, muito obrigada mais uma vez. E ó, eu vou parar de pedir para você vir, para você pedir para mim, viu? Combinado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.